ficar em pé, vamos orar. Essas são as 2 últimas aulas da nossa escola de ministérios. Foi bênção, né, queridos? Foi bom, né? E em fevereiro a gente volta, tá? Então, eu não sei se vocês sabem, eu vou olhar certinho o calendário. Deixa eu olhar já, e eu já te falo. Quando que é o carnaval, gente, do ano que vem, vocês sabem? Ok. Bom, então a nossa escola de ministérios volta no dia 4, tá bom? Dia 4 de fevereiro. A gente vai avisar, claro, né? Mais próximo, mas hoje é a última aula e volta dia 4 de fevereiro, tá bom? Então, feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para mais um dia aprender de Ti, Senhor, para mais um dia conhecer um pouco mais do Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor que a Sua presença esteja neste lugar, Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, se o Senhor não estiver aqui, se a Sua presença não estiver aqui, se a Sua unção não estiver aqui, nós falamos e não há transformação. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos convença. Senhor, que as palavras ditas, Senhor, vindas do Seu trono, Senhor, a palavra do Senhor anunciada, faça, Senhor, o que ela veio para fazer. Que ela separe, Senhor, as intenções do coração, que ela revele, Senhor, a verdade. Vem, Senhor, sobre nós precisamos da Sua presença, Senhor. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Essa casa está aberta por Sua causa, Senhor, por causa do Seu nome. O Seu nome que está sobre todo nome, o Seu nome que é poderoso, Senhor. Venha para este lugar, esteja no nosso meio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Então, recapitulando bem rapidinho, hoje nós estamos na segunda aula de abominação ao Senhor, né? As coisas que são abominação ao Senhor. E nós paramos em João. Nós não vamos abrir João, porque nós já lemos na aula passada. Mas João é o texto que diz que o pai da mentira é o diabo. E foi aí que nós paramos na semana passada. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos, queridos, nós precisamos crer, né? Nós precisamos ter fé no que diz a palavra do Senhor. Ontem, o pastor do MDA estava, o que era o discipulador do pastor Marinho, estava em casa com a esposa, os filhos, eles estão voltando para Goiânia, e nós estávamos falando de algumas coisas, estávamos falando da Escócia, e eu disse para eles, na Escócia hoje, eles, na faculdade de teologia, veja queridos, não é na faculdade de matemática, não é na faculdade de ciências, é na faculdade de teologia, eles ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus. É como se fosse só mais um livro, né? É como se fosse só uma cartilha de orientação, de bons costumes. Queridos, a vida de cristianismo é uma vida de renúncia. A vida de cristianismo não é uma filosofia. Então, e às vezes nós, mesmo sabendo que a palavra do Senhor, que a Bíblia é a palavra do Senhor, e nós temos que ter fé para isso, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente já tem que começar por aí, né? A gente tem que resolver o que a gente quer. Se a gente vai agradar a Deus ou se não vai. Mas às vezes a gente lê a palavra do Senhor, e eu acho que às vezes a gente não acredita que ela é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós mentirmos, nós somos filhos do diabo. Então nós não podemos mentir, queridos. Nós não podemos mentir. E eu falei, né? E eu disse que a mentira, ela
ela é uma prática carnal. Diferente da prática espiritual, ela é uma prática carnal. Então, existem algumas formas, né, de você mentir, né? Então, uma delas é aumentar. Já viu gente que aumenta? Vai contar o testemunho, aí achou que o testemunho não está bom o suficiente. Aí dá uma aumentada no testemunho, né? Aí talvez a pessoa pense, mas é coisa de Deus, né? Queridos, a Bíblia diz o quê? Sim, sim, não, não. Não é maravilhoso quando você falar algo para alguém, você não ficar se justificando e não ficar se explicando, porque a pessoa sabe que se você estiver falando aquilo, é verdade? Não é demais a pessoa, eu acho demais, queridos. Então, existem algumas pessoas, né, que eu conheço, né, que tem vários outros defeitos, erra em várias outras coisas, mas aconteceu uma situação e a pessoa, né, que ele diz que me diz, né, fulano disse que foi assim, ciclano disse que foi assim, beltrano disse que foi assim, mas no meio dessa panela tinha uma pessoa que eu sabia que não mentia. Porque eu conheço a pessoa. Eu sei que às vezes ela leva uns prejuízos, às vezes fica até feio, né? Mas eu sei que ela não mente. Na minha casa, isso e a mentira é algo que queridos, eu arranquei da minha vida. Então, na minha casa, eles sabem que se eu falei, é aquilo. Eles sabem. Então, eu não preciso ficar me justificando, eu não preciso ficar falando. Se eu falei que eu fiz isso, eu fiz. Se eu falar que eu não fiz, eu não fiz. Eles sabem disso. Então, quando, né, as crianças fazem alguma coisa, eu falo, você já me viu mentir? Aí eles já recuam. Eu não preciso ficar falando um sermão. Eu não preciso dar um sermão. Porque eles sabem que é assim. Então, quando não sei se você já ouviu, mas quando meu marido fala de mim, ele fala, não, porque assim, se a pastora falou que é assim, então porque foi assim. Eu estou dando meu exemplo, não é para me enaltecer, não. É para dizer para você que é possível. É possível. Você sabe que eu tinha 2 amigos na outra igreja que eu frequentava, e eles diziam assim, que eles tinham uma prática de mentira, e eles contavam as histórias, né, inventavam e colocavam situações, e aquilo era tão corriqueiro na vida deles, era tão comum na vida deles, que eles mesmos depois não sabiam o que era mentira e o que era verdade. Você acredita? E para mim, quando eu fui, porque eu nunca tive, assim, mesmo quando eu não era convertida, eu não tinha o hábito de mentir, né, umas mentirinhas, mas não tinha o hábito de mentir. Então, quando eles me falaram isso, eu falei, gente, como que pode, né? Então, a menina era uma moça e um rapaz, né? Hoje o rapaz está desviado. A moça, eu acho que é crente ainda, acho. E quando eles me falaram isso, ele falou assim, ela falou, eu minto tanto que eu nem sei mais o que é verdade e o que é mentira. Às vezes eu fico pensando, e agora? Isso eu inventei ou não inventei? Queridos, você já imaginou um negócio desse? Então, a palavra do Senhor diz que o nosso sim tem que ser o nosso sim. É isso que a palavra está querendo dizer. Se você falou sim, então é sim. Você não vai ficar. Por isso que a palavra do Senhor, e é nesse texto que a palavra fala do sim, sim, não, não, que é para você não jurar por nada. Porque se todo mundo souber que o seu sim é seu sim, ninguém vai falar nem para você jurar. Não é verdade? Porque você fala para jurar quando você está desconfiando. Não é? Eu sei que a gente que é crente não tem muito esse hábito, né? Mas então a palavra diz que o nosso sim tem que ser o nosso sim. O nosso não tem que ser o nosso não. E a Bíblia diz, né, nesse texto, né, que o que passar disso é do diabo. Então nós não precisamos, queridos, nós temos que entender o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que se nós mentirmos, nós somos filhos do diabo. Nós temos que crer nisso. Às vezes, olha, um abismo chama para outro abismo. Eu vou dar um exemplo aqui, até para a gente não ficar só nesse tema, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes alguém pede
alguma coisa para você. E daí você não quer fazer, por qualquer motivo que seja. Às vezes você não quer fazer porque você é chato mesmo, às vezes você não quer fazer porque a pessoa é chata mesmo. Às vezes você não quer fazer porque você não quer, sei lá. E daí você conta uma mentirinha. Sabe aquele argumento que as pessoas dão? Ah, mas é uma mentira que não prejudica ninguém, né? Se fosse uma mentira que prejudicasse alguém, a pessoa está falando de calúnia, né? É disso que a pessoa está falando, né? Se fosse uma mentira que prejudicasse alguém, mas não prejudica ninguém, prejudica você, prejudica quem mentiu. Quem mentiu prejudica. Então, nossa, perdi. Oh, meu Deus. Ah, lembrei. Então, você vai se justificar, né? Então, a pessoa pede algo para você. Ah, pastora, você pode ir comigo, sei lá, tal dia, levar meu filho, não sei aonde. E daí, para eu me justificar, sem magoar a pessoa, e para continuar com cara de boazinha, eu conto uma mentirinha. Não é, querido, sabe o que é? É que a Rose já pediu um favor para mim. E eu preciso sair com a Rose, então não vai dar para eu sair com você, né? Queridos, um abismo chama outro abismo. Se você mentir bem mentido, daqui a pouco a pessoa vai te pedir outro favor, não é verdade? A pessoa vai acreditar que você realmente não pôde. Então, às vezes, acontece algumas situações, vou falar da igreja, algumas situações da igreja, né, que eu percebo uma pessoa vai precisar de outra para alguma coisa, e aquela pessoa mente. E daí, né, quando eu pego, né, e tenho intimidade com a pessoa para isso, né, porque se você não tiver intimidade, acabou, né, a pessoa já, né, você vira culpada, a pessoa vai embora da igreja. Então, e eu tenho intimidade para isso, eu falo, olha, não haja assim. Quando você for falar que você não pode, fala o motivo pelo qual você não possa, porque senão você mente hoje, aí a pessoa te pede outra coisa, você mente amanhã, aí a pessoa, e você vai mentindo, você vai se enrolando naquilo. Vocês estão me entendendo? Vocês vão se enrolando, a pessoa vai se enrolando naquilo. Não, queridos, não. Olha, eu não posso por isso. Olha, eu não gostaria. Ai, não, eu não gostaria. Vocês sabem que a pastora Maria Luísa já disse isso aqui, que às vezes eu quero perguntar alguma coisa para ela, eu falo, mamãe, né? Me fala tal coisa. E ela fala, eu quero saber a respeito disso, né? Sobre alguma situação, alguma pessoa, e quando ela não quer responder, ela não quer me falar, ela fala assim, eu posso não responder? Aí eu falo, não pode, eu quero que você responda. Não, eu posso não responder? Eu vou fazer o quê, queridos? Eu vou enfiar um fórceps na boca dela e tirar? Não vou. Então tem coisas que a gente se enfia em problema. A gente se coloca em problema. Sim, a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos o que quer dizer essa verdade, né? Mas se nós estamos nele, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser íntegros, queridos. Nós temos que ser íntegros. Uma pessoa que mente, ela não é íntegra. Uma vez a pastora Regiane falou algo que me marcou. Ela falou, quantas pessoas uma pessoa tem que matar para se tornar homicida? Quantas, queridos? Quantas? Uma. Quantas vezes um marido ou uma esposa tem que trair para se tornar adúltero? Uma. E quantas vezes uma pessoa tem que mentir para se tornar mentiroso? Quantas vezes? Se você tem essa prática, tire da sua vida. Já comece o seu dia falando assim, Senhor, o Senhor sabe que essa é uma falha no meu caráter. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa me constranger nesse dia. Quando eu for mentir, que o Senhor fale comigo. Ele vai falar, queridos. Ele vai falar. É claro que, né, o ideal é que você não fique fazendo coisa errada, porque você ter que assumir na cara é difícil, né? Mas fale para o Senhor. Então, abra em Apocalipse. Então, esse texto que eu falei do sim, não, só para você saber, é Mateus 5,37, para quem gosta de anotar, né? Que a Bíblia diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, né? Então, antes de Apocalipse, Efésios,
que daí fica mais fácil, que a gente já fica no caminho. Efésios, depois de Gálatas, antes de Filipenses. Efésios 4, 24 e 25. Então, o título, o subtítulo desse capítulo para mim está assim: Vivendo como filhos da luz, né? Então, no verso 24 diz assim: E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Amém, queridos? Então, a orientação do Senhor para que nós sejamos santos, para que nós sejamos justos, uma das orientações é não mentir. Então, agora Apocalipse 22. Olha só, Apocalipse 22, 15. Bom, capítulo 22 de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E acabou, ok? Então, é o último livro da Bíblia e acabou. Então, olha o que está no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia. Então, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém, queridos? Então, a mentira, às vezes, né, você vê um texto desse, né, de Provérbios, que vai falar de 6 coisas que o Senhor abomina e a sétima 6 coisas que o Senhor odeia e a sétima que ele abomina, né? Às vezes passa despercebido, mas a gente não entra no reino. Quando Jesus vem buscar, a gente não vai. Você já imaginou, queridos? Por causa de mentira, algo que a gente aprendeu a vida inteira na igreja que nós não podemos fazer, que a Bíblia diz que se nós mentirmos, nós somos filhos do diabo. Bom, então... Então, o terceiro ponto é aquele mãos que derrama sangue inocente, né? Então, vocês sabem que na semana, eu vou começar por aqui, né? Você sabe que a primeira pessoa que derramou sangue inocente na Bíblia foi Caim, né? E a palavra do Senhor diz que o sangue do irmão, o Senhor diz para Caim, que o sangue do irmão clamava da terra. Às vezes algumas coisas difíceis, né? É para a gente entender, né? Que o sangue do irmão caía da terra, porque era um sangue inocente, né? Ele não tinha o porquê, ele não tinha motivo de ter sido assassinado pelo irmão. O irmão que estava com problema, o irmão que estava com inveja, né? O irmão que não fez a coisa certa. Não ele fez, pelo contrário, né? Ele fez exatamente, ele morreu porque fez o que era certo, né? Então, a primeira pessoa da Bíblia que aparece como derramando sangue inocente foi Caim. Então, nós temos alguns textos aqui, né? Então, eu vou ler só alguns, porque eu tenho vários, não vai dar tempo da gente ler todo. Então, abra lá em Salmo 140. E depois eu dou a referência dos outros para você ler, tá bom? Salmo 140. Verso 11. 140, verso 11. Será que não é Salmo 140? Deixa eu ver o 40. Só se eu peguei em outra versão, então. Não, é sobre a violência. Mas bom.
Bom, eu vou ler o 140. Não se estabeleça na terra o caluniador, o desastre... tá, é isso mesmo. O desastre persegue o homem violento. Queridos, olha que texto sério. O desastre persegue o homem. Então, você imagina, às vezes, quantas pessoas violentas você conhece? Aliás, hoje, né? Você quer encontrar alguém violento, você sai no trânsito, né? Como as pessoas são violentas. Você sabe que eu acho que eu não apanhei um dia desses aí, porque Deus me guardou. Eu estava na paralela da minha casa, o Sérgio sabe onde é, e tem uma rotatória. E eu estava descendo e peguei, e virando na rotatória, só que lá não é largo, assim, você tem o caminho, se você vai virar na rotatória, você tem um caminho de um carro. Se você for reto, aí você desce, né? Mas a rotatória está ali. E daí eu fui pegar a rotatória, tinha levado a Esther no médico, eu fui pegar a rotatória, aí o motoqueiro vem, né? Daquele jeito que vocês sabem. E daí ele passou entre o meu carro e entre as tartarugas que fala, da rotatória, sabe aqueles quadradinhos, né? Que só passava o pneu dele lá, a moto já não cabia. Mas como ele estava assim, né? E eu virando na rotatória, dei seta, tudo certinho. E devagar, queridos, a Esther estava comigo. Também não dá para entrar na rotatória na velocidade, né? Pois ele passou naquele meio, quando eu virei o carro, ele pegou meu para-choque. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí parei o carro, para resumo de conversa, ele falou que eu não dei seta, mulher sozinha, né? Com criança. Aí falou que não deu seta, eu falei... Moço, você errou. Aí eu liguei o pisca-alerta, porque eu parei num lugar, né? Agora você liga. Eu falei, querido, isso é pisca-alerta. Quase falei, tá vendo como eu dei seta? Você nem sabe a diferença, né? Da seta e do pisca-alerta, né? Eu falei, isso é pisca-alerta, isso não é seta. Não, porque não? Eu falei assim, então vamos parar aqui, a gente chama a polícia e faz um boletim de ocorrência. Eles vão falar se eu que estou certo ou se você que está certo. Não sei o que. Aí Deus deu uma reclamada, não sei o que. Aí tirou a moto, colocou Deus no meio, Deus sabe. Eu falei para ele, sabe mesmo. Deu uma pegou o pé e pá, na porta do carro. Violento, queridos. Eu fui educada com ele. Ainda falei, rapaz, você não dirige desse jeito não, qualquer dia você se mata. Fui educada mesmo, diante de Jesus, porque eu sou mesmo educada com todo mundo. Acho que ninguém é obrigado a ficar, né, recebendo grosseria de ninguém. As pessoas estão violentas, você vê? As pessoas, por causa de briga de trânsito, as pessoas descem e matam. Não é assim? Então a palavra do Senhor diz que o desastre segue o homem violento. Queridos, porque o homem violento, o homem que se permite ser violento, uma hora ou outra pode acontecer uma besteira. Não é verdade? Mas às vezes a pessoa sai de si, porque ela não... Por que a pessoa sai de si? Porque ela não tem autocontrole. Né? Então a Bíblia diz que nós não podemos derramar sangue inocente. Então, né, isso é claro, aí o Senhor fala de alguns homens de Deus, alguns reis, fala de Manassés, eu não vou ler tudo, senão não vai dar tempo. Exatamente. O Sérgio está falando que é falta do domínio próprio. É isso mesmo. Né? A pessoa não... Ai, eu fiquei nervoso e quebrei tudo. Ou eu fiquei nervoso e falei tudo. Né, gente? Calma, né? Todo mundo fica nervoso, todo mundo. A gente tem que se controlar. Exatamente, que é esse texto que nós lemos anterior, é disso que fala. Irai-vos, mas não pequeis. Né? Então vai falar de Manassés, que a palavra diz que ele derramou sangue inocente, mas eu queria falar de duas coisas, de dois assuntos que é para a gente mudar, né? Falar do quarto tópico. Quarto tópico. Então, o primeiro deles, na semana passada, a Alice, a filhinha da Andréa, veio me procurar, porque ela já tinha visto, né, as 7 coisas que o Senhor odeia, né? As 6 e a 7ª que ele abomina, e ela veio perguntar, pastora, um policial que está em serviço e matou um assassino, ele derramou sangue inocente?
Mas como eu já tinha preparado a aula, né? E eu falei para ela, o policial matou quem? Ela falou, o assassino. Ele não derramou sangue inocente. Amém, queridos? Ele era assassino. Amém, né, Serjão? Ele não derramou sangue inocente. Né? Então, assim, ele estava na função dele, fazer a trabalho, e aquela pessoa não era sangue inocente. Exatamente, né? Defendendo o inocente, então, não. Ok, queridos? Não. Né? É claro, ontem, não sei que assunto que saiu, e a Esther falou, você nunca deixaria que eu fosse policial, né? Porque você acha, só Jesus, né? Eu falei, não, porque ela sabe. O meu irmão Marcelo, ele quer entrar na academia e tal, né? E eu falei, vou orar contra. Porque ele é todo esquentadinho, né? Você acha? Eu falei, eu vou orar contra. E oro mesmo, e oro contra. Se ele falar que vai estudar, só se ele não me contar, porque se me contar, acabou, ele não passa na prova. Porque eu vou orar contra. Porque ele já tem um temperamento, né? Para derramar sangue inocente, é mais fácil. Você concorda, queridos? A pessoa está com uma arma na mão, já é irritadinho, para derramar sangue inocente é mais fácil. Né? Se matar é só bandido, né? Mas não é. Né? Então, queridos, na função não é derramar sangue inocente. Agora eu vou deixar uma pergunta para você, assim. E aborto? O que vocês acham? Né? Agora a gente está numa polêmica aí, né? De legalizar, porque eles querem legalizar tudo que não presta, né, queridos? Eles decidiram, bom, né? Eles querem legalizar tudo que não presta. Então agora eles querem legalizar o aborto, né? Saiu agora uma menina aí, ainda bem que barraram. Não sei se 28 anos, não sei, já tinha um filho ou 2 filhos, daí ela engravidou e como ela faz faculdade, e está difícil, e está com emprego temporário, então ela quer abortar. Ah, gente. Para, né? Então, quer dizer, sabe? Enfim, mas isso cai no sangue inocente. Aquela criança pediu para ser gerada? Dependeu dela ser gerada? Tem alguém que vai defendê-la se a mãe está querendo matá-la? Né? Se aquela que deveria proteger está querendo matá-la, então entra nisso também, tá bom? Eu creio que entra nisso também. Quarto ponto. Coração que maquina o mal. Queridos, isso é mais comum do que a gente imagina. É mais comum, porque ainda mais dentro da igreja, quando a gente se envolve com muitas pessoas, né, se envolve em muitas situações, às vezes acontece uma situação que nós não gostamos, então nós começamos a planejar o mal, sabe? Começa a planejar, eu vou fazer desse jeito então se me falarem tal coisa, eu vou responder assim, e eu vou fazer desse jeito, eu vou me comportar dessa forma. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu acho que depois eu vou ler o texto bíblico, mas acho que vale a pena lembrar. Acho que foi até na escola de ministérios que eu contei. Que tinha eu e mais uma amiga e mais um amigo que nós éramos, quando nós nos convertemos, eles já eram convertidos, eu tinha me convertido. Nós éramos crentubas, assim, crentubéssimas, assim, nossa, demais, assim, super crentes. Éramos mesmo, né? Eram jovens, mas bem sérios com o Senhor e tal. E então tinha um grupo de pessoas, olha, queridos, olha que absurdo, olha que loucura. Tinha um grupo de pessoas que não gostavam da gente porque a gente era crente demais. Dentro da igreja. O que você espera ver dentro da igreja? Gente que é crente demais, né? Bom, enfim, então assim, então sempre que eles podiam, eles maquinavam algumas coisas, tipo assim, vai ter uma situação e se eles pudessem fazer alguma coisa para que a gente estivesse fora, bom, enfim, eles maquinavam. E aí numa outra situação, então tinha uma moça, estava nesse grupo, depois eu vou te falar o porquê, né, que eu estou falando isso. E daí tinha uma outra moça que tinha interesse no pastor Marinho quando ele chegou na igreja e tal. E eu era recém-convertida, assim, não muito, mas eu era nova na fé.
Mas eu já levava a palavra de oferta na igreja, eu estava começando a levar, né? E eu era meio destrambelhada, às vezes eu esquecia, né? O povo sabia como eu era, às vezes eu esquecia. Então essa moça ligava e falava assim: Silvia, hoje é seu dia, hein? Você não esquece, ainda bem que você avisou, né? Então ela sempre me avisava, porque ela sabia que eu era meio distraída, ela sempre... Imaturidade, né, queridos? É uma coisa séria, né? Mas enfim, né? Eu era meio distraída, então ela sempre me avisava, E quando o Marinho chegou, né, ela tinha interesse nele, mas ele tinha interesse em mim, e ela viu que ele tinha interesse em mim, teve um dia que ia ter, que era para eu dar a palavra de oferta, e ele ia estar lá. Sei lá como ela sabia que ele ia estar lá, mas ele ia estar lá. Sabe o que ela fez? Ela não me avisou. Ela não me avisou. E daí, quando chegou na hora da oferta, né, meu pastor olhou para mim e eu fiz. Aí ele fez uma cara assim de que depois eu falo com você, né? E subiu no... Porque é assim que acontece com os pastores, viu, queridos? Às vezes os irmãos dão uns canos, a gente tem que fazer na hora, né? Aí ele veio e deu a palavra e tal. Mas eu não sabia que isso tinha acontecido. Eu não sabia que ela tinha feito isso de propósito, né? Que ela tinha maquinado mal. Né? Mas eu tive um sonho, e eu não vou contar todo o sonho para a gente não perder tempo, mas eu tive um sonho, era um sonho que falava dessas duas moças. Eu fui contar na maior inocência sobre isso, né? Aí elas, eu faço isso mesmo, tal, não sei o que, daí eu fiquei até, porque eu não sabia que tinha uma coisa ligada com a outra, né? Mas o que aconteceu com essa moça? Ela tinha interesse no Marinho, o Marinho já tinha interesse em mim, né? É meio assim, mas eu ainda não tinha interesse nele, mas ele já tinha interesse em mim. Então o que ela pensou? Ele é todo espiritual, ele já está de olho nela. Se ela subir no púlpito para dar palavra de oferta, pronto, ele vai gamar. Eu não dei palavra de oferta, que eles não adiantou nada, eu casei com ele do mesmo jeito. Sabe? Mas isso é maquinar o mal. Então, às vezes, nós fazemos isso dentro da casa do Senhor. Então nós maquinamos o mal contra o irmão. Não, eu vou agir assim, eu vou fazer dessa forma, eu vou não sei o quê. E o que a palavra do Senhor diz? Que isso está no meio das coisas que o Senhor odeia. Então, queridos, nós precisamos nos policiar. Às vezes dá uma vontadinha? Dá. Não faça. Dá até em mim, viu? Até em mim dá uma vontade. Eu vou. Não faça. Se você quer agradar ao Senhor, se você quiser estar próximo do Senhor, se você quiser estar com as mãos limpas e com o coração puro, não faça. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele vira nosso adversário quando nós fazemos isso. Tá bom para você? Tem um adversário do peso de Deus? Então, vamos ler o texto só para elucidar um pouquinho. Vamos lá no livro de Esther. Esther, depois de Crônicas, tal, Neemias, Esther. Olha como eu ajudo você, hein? E antes, enquanto você abre Esther só para a gente ganhar tempo, você sabe que uma pessoa que maquinou o mal foi Davi, né? Quando ele maquinou, olha só, queridos, ele foi o rei, tinha a mulher que ele queria, mas ele quis a mulher de Urias, né? Porque as milhões que ele tinha, que ele poderia ter, na verdade ele não tinha, que ele poderia ter, ele não queria, ele queria aquela, né? Enfim. Aí quando ela engravida, ele ficou na cama dele pensando, eu vou colocar Urias na frente do campo de batalha. Ele maquinou mal. Mas vamos falar aqui de Amã, Esther 3. Você lembra, né, da história de Esther? Camponesa, judia. O tio Mordecai disse que ela ia ser uma das candidatas para se tornar rainha, mas não era para falar que era judia. Então ninguém sabia
a descendência dela, ninguém sabia que ela era judia, tal, e ela foi. E Amã era um homem invejoso, né, ambicioso, era um dos conselheiros do rei, e ele odiava Mordecai, que era tio de Esther, que ele não sabia, mas ele odiava Mordecai, porque o Mordecai era um homem justo. Olha, né, mais ou menos Caim e Abel, né? Mordecai era um homem justo, e porque ele era um homem justo, então Amã odiava Mordecai. Então, Esther 3, do 3 ao 6, o meu texto diz assim: a trama de Amã para destruir os judeus. Então, 3:3. Então, os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que desobedeceste ao mandado do rei? Dia após dia diziam-lhe isto, mas ele não lhe dava ouvidos. De sorte que o fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, tendo descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar a vida somente de Mordecai. Por isso, procurou um modo, e esse é maquinar o mal, procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, ele maquinou o mal, né? Ele ficou pensando, o que eu posso fazer para destruir Mordecai, mas eu não quero só destruir o Mordecai, eu vou destruir todo o povo dele, enfim, né? Então, um pouquinho mais lá para frente, que você também conhece a história, mas só para a gente ler. Então, Esther 6:9. Eu até gostaria de ler mais, mas não vai dar tempo. Então, aqui vai falar quando Mordecai é honrado, né? Tem um texto que fala que Amã... ok. 6:9. Então, entregaram-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei. Vistam deles aquele a quem o rei desejar honrar, levando-o no cavalo pelas ruas da cidade, e proclamem diante dele: assim se faz ao homem ao quem o rei se agradar. Então, eu vou dar uma resumida só para você entender. Você sabe, aí Amã foi lá e começou a conspirar, e fez a lei e tal. Mas um dia, o rei estava lendo as crônicas, e viu sobre este homem Mordecai, que tinha evitado que o próprio rei tivesse morrido envenenado. E ele falou, uau, assim, eu preciso honrar esse homem. Então o rei chamou Amã e falou, o que o rei pode fazer para honrar alguém? Nossa, ele achou que era ele, né? Aí ele, agora, Senhor, coloca ele no seu cavalo, pegue as vestes reais e coloque no cavalo, enquanto ele for passando, o povo vai aclamando o nome dele. Ele já estava se sentindo, né? Aí o rei falou, bom conselho, faça isso com Mordecai. Queridos, isso é mão de Deus ou não é? E daí a palavra do Senhor que ele foi lá puxando o cavalinho de Mordecai. Queridos, é engraçado, mas nós temos que ficar atentos no que o Senhor está querendo nos ensinar. Quando nós maquinamos o mal contra alguém, o Senhor se vira contra nós e nós ainda seremos humilhados. Porque ele foi humilhado. E depois a Bíblia diz que ele mandou preparar uma forca, né, para enforcar Mordecai. Antes disso, né, que ele não sabia, ele mandou preparar uma forca, e quem morreu enforcado naquela forca foi ele. Então, isso é só para resumir. E o último texto, só para nós finalizarmos esse quarto tópico, vá para Salmos. Salmos 24. Acho que a gente... Bom, tudo bem. Salmos 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, esse é o texto conhecido, né? Nós já falamos sobre isso, mas é só para nos lembrar que nós não podemos maquinar o mal. Queridos, quando você estiver numa situação que você estiver tentado a fazer isso, não faça, em nome de Jesus. Busque auxílio no Senhor. Fale para o Senhor, porque o Senhor já sabe o que está passando no seu coração. Fala assim: Senhor, eu queria muito agir assim, muito, mas eu não posso, me ajuda. E não haja. Eu sei que às vezes dá vontade, queridos. Principalmente quando outras pessoas maquinam mal contra você, né? A gente se sente meio no direito, né? É legítima defesa. Mas não é. Amém? Não é. A gente quer usar esse argumento. Não, a pessoa está fazendo, deixa a pessoa fazer. Quem vai se ver com Deus é ela. Quem vai ter que me puxar no cavalo, né? Com vestes reais é ela. Quem vai ser enforcado na forca que ela fez para mim é ela. Deixa a pessoa. Não usa essa justificativa. Porque maquinaram mal contra mim, então eu também vou maquinar. Não use. Amém? Bom, aí o quinto passo é pés que se apressam para fazer o mal. Isso é mais ou menos o maquinar o mal, né? Isso, na verdade, é um passo de paz, depois de maquinar o mal. A pessoa maquina e daí ela vai fazer. Né? Nós tivemos uma situação na igreja há pouco tempo, que uma pessoa me procurou e falou: então, pastora, é assim, eu vim aqui para confessar o meu pecado, porque... Não foi bem assim, estou resumindo, né? Eu vim aqui confessar porque eu falei para tal pessoa que uma outra pessoa estava me procurando, né? Tipo para namorar e tal. Mas na verdade não era isso. Na verdade quem estava atrás da pessoa era eu. E eu fazia tudo e essa pessoa sabia que não podia se envolver num relacionamento daquele tipo, né? E aí essa pessoa me disse, e eu fazia tudo para me apressar para conseguir me encontrar com a pessoa. Então esse é um exemplo de quando você se apressa para fazer o mal, né? Você sabe que é errado, você sabe que aquilo não é certo, mas você mobiliza situações para que aquilo aconteça. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então eu vou dar um exemplo, vai? Vou dar um exemplo. Um homem casado, né? Ou uma mulher, né? Lá no ambiente de trabalho, vê alguém que interessa. E aí ele fica, né? Não, eu não vou lá, não, né? Aquela pessoa me interessa, mas não, eu tô firme, né? Tô firme e tal. Só que ele sabe que todo dia, em tal horário, aquela pessoa vai tomar um cafezinho. Todo dia. O que ele faz? Vai tomar o cafezinho naquele horário. Porque daí ele se apressa aos pés para fazer o mal, entende? Então ele vai, cafezinho quentinho, né? Tal. Aí uma oportunidade mais para conversar, uma oportunidade mais para bater papo. Sabe que a pessoa não tem carona, né? A pessoa não tem carona. Fica de olho para ver que horas que a pessoa sai. Não, porque agora eu vou dar um jeito de dar carona, porque... Aí dá carona, aí papo vai, papo vem. Sabe outra coisa que acontece bastante? Eu sei que não é o caso dos homens daqui, né? Graças a Deus por isso, mas acontece bastante. Por exemplo, vocês sabem que mulher quando está com problema, né? Emocional ou sentimental, né? Mulher fica mais chorosa, conta tudo para todo mundo, aquelas coisas. Aí a mulher está com problema no casamento. Aí vai o cara exercer o ministério da consolação. Tá difícil, né, irmã? Tá difícil, né? Poxa vida, como ele pode fazer isso com você? Será que ele não vê a mulher que você é? A mulher linda, mulher de Deus. Queridos, o marido já não está dando valor nenhum. Aí chega alguém que está dando todo o valor que ela queria receber, mas ele está se apressando para fazer o mal. Ele sabe que não é para fazer aquilo. Ele sabe, mas ele foi lá fazer. Amém? Então, os pés que se apressam para fazer o mal, eu vou dar só a referência, não vou ler que não vai dar tempo, você pode anotar aí, Provérbios 1, 15, 16. Né?
E um outro homem, né, que se apressava muito para fazer mal era Sansão, né? Nós já falamos dele, infelizmente, e Sansão é uma grande referência para quem fez tudo errado, né? Ninguém aqui quer ter essa referência, amém, queridos? Ninguém aqui quer. Mas Sansão era assim, era um homem que se apressava para fazer o mal. Tudo que não era para fazer, ele ia lá, ele dava um jeitinho de ir lá fazer. E a gente conhece o fim dele. Aí o 6º ponto, testemunha falsa, né? Então, o que eu posso dizer, né? Eu queria que você anotasse aí os textos. 2 Samuel 1. E depois eu queria que você anotasse um texto para calúnia, Êxodo 23, 1. Então, a testemunha falsa é o quê, queridos? A testemunha falsa é você ser prova para alguém sobre alguma coisa, né? Então, a Thaís falou alguma coisa para mim. E daí eu preciso de alguém para comprovar. Mas a Thaís falou isso para você, pastora? Falou. A Thaís falou. Então, não, mas... Não, eu tenho que comprovar. Vou chamar a Rose. Rose, a Thaís falou isso. A Thaís falou isso para mim. Rose, não estão acreditando em mim. Você pode ficar comigo? Ai, tá bom, pastor, eu fico. Não, a Thaís falou. E ela nem viu. Eu sei que talvez você possa achar que esse assunto não é um assunto comum dentro da igreja. É mais comum do que você acontece. Do que você pensa. Porque às vezes acontecem coisas dentro da igreja, acontecem situações que um conta para o outro como foi, né? Então, vamos lá. Eu tive um problema com a Nívia. Ninguém tem problema com você, né, Nívia? Porque você é um doce. Mas eu tive um problema com a Nívia. E daí eu vou e conto tudo para dona Zefinha, do meu jeito. Na minha história, na minha versão. Aí eu vou e conto. Talvez a dona Zefinha não vá tirar a satisfação com a Nívia. Talvez, né, a gente não precisa fazer uma cariação, não precisa colocar uma na frente da outra. Mas a dona Zefinha já é minha testemunha, porque ela está do meu lado. Ela já concorda com o que eu falei. Ela já nem olha mais a Nívia como ela olhava antes. Queridos, isso é muito comum dentro da igreja. Então, eu vou falar algo para você, né? Que nós estamos numa escola de ministérios. Quando alguém vier contar alguma coisa para você, nunca acredite naquilo piamente, completamente. Eu acho assim, eu ouço, não é que eu não desacredito, eu ouvi essa parte, ainda falta outra. Aí eu ouço a outra parte, e daí pelas atitudes, né, pelo decorrer, eu costumo falar com quem eu faço discipulado, né, tem coisas que a gente não pode se mover imediatamente. Existem situações dentro da igreja que acontecem, que elas não são explícitas, quer dizer, não é descarado. A gente percebe que a pessoa está maquinando mal, está se apressando em fazer coisa que não deve, está sendo testemunha falsa, mas é aquele tipo de coisa que você tem que ter prova. Você até viu, mas como que você vai chegar para a pessoa para corrigir? Tem coisas que a gente tem que esperar acontecer mais alguma coisa para corrigir. Vocês entendem? Vocês entendem? Então isso é importante para a sua casa de milagres. Às vezes a pessoa vem e conta. Briga de marido e mulher então, queridos. Você fala com o marido, a mulher é uma megera. Você fala com a esposa, o marido é um traste. Não é assim? É assim que funciona. Então, nós precisamos ponderar. Então, quando a gente ouve, não é para sair acreditando, para tirar as dores, para virar testemunha daquela pessoa, porque a gente vira testemunha daquela pessoa. Quando a pessoa fala e a gente não quer ouvir a outra parte, a gente não quer enxergar as coisas como... Porque existe a verdade da pessoa, a verdade da outra pessoa e a verdade do meio, que é a verdade verdadeira. Você entende? Porque se os dois enxergassem da mesma forma, não teria briga, não teria discussão. Né? Então, nem é totalmente aqui, nem é totalmente ali. Então, nós não podemos nos tornar esse tipo de testemunha. E quando nós falamos algo que nós não presenciamos, né? Que na maioria das vezes nós não presenciamos, na maioria das vezes é só fofoca. Porque se você presenciou, você está vendo. E daí você não vai ser testemunha falsa, você viu,
né? Então, isso para dentro da igreja. E existem as testemunhas falsas mesmo, né? Que vão lá diante do tribunal, diante do juízo, né? E mente descaradamente, né? Uma vez, acho que eu já falei para vocês, trabalhava com um rapaz e ele tinha interesse em mim, eu era secretária da diretoria, meu diretor foi viajar, eu não me lembro mais o que aconteceu, graças a Deus que eu não me lembro mais. E daí ele inventou lá um negócio de mim, aí e ele dava em cima de mim, eu não queria nem saber dele. Só que ele ficou queimado por causa disso, né? Aí quando meu diretor voltou e nós fomos discutir, queridos, ele mentiu na minha cara. Eu não me conformo, esse negócio da pessoa mentir na cara, sabe? Negar na cara. Não, na maior, né? Então assim, ele foi uma testemunha falsa. Né? Então, existem esses casos? Existe. Mas existem esses casos dentro da igreja. Amém? E calúnia, eu acho que eu já falei para vocês, né? Você falar algo que a pessoa não fez, queridos, isso é sério demais. Isso é sério demais. E quando você está irado, quando você está com seus sentimentos bagunçados, quando você tem essa propensão de mentir, você entende como um pecado leva ao outro? Fácil você faz uma calúnia. Em cima dos teus sentimentos, do que você acha. Fácil você faz uma calúnia. Então, se você estiver perto de pessoas que vão te avaliar, sabem o seu histórico, o histórico da pessoa e tal, você não pode imaginar quantas situações desse tipo a gente vive na igreja, queridos. Você não pode nem imaginar a quantidade de coisas que acontece. Então, se você, para quem você falou, a liderança, não tiver bem de olho nisso, é muito fácil existir uma calúnia. E eu acho que eu já contei para vocês que meu pai é italiano, vocês sabem, morava na Itália, era catolicíssimo, tal. E o padre contava essa história, que uma moça gostava de um rapaz, já contei aqui? Uma moça gostava de um rapaz e o rapaz gostava de outra moça. Então ela começou a espalhar lá no vilarejo que a moça não era moça direita, que já tinha dormido com não sei quem, tal. Para o moço não casar com aquela moça e o moço casar com ela. Resumo da conversa, o moço não casou com ela, né? Não casou com a outra também, mas também não casou com ela. E depois de muitos anos, depois de 15, de 20 anos, acho que madura, né? Foi se confessar para o padre e contou essa história. Padre, agora eu queria que o senhor me falasse o que eu faço para redimir esse meu pecado. O que eu faço para desfazer esse mal que eu fiz? Ele falou, sabe o que você faz? Pega um travesseiro de pena, sobe no monte mais alto que você conseguir, pega o travesseiro, abre e vira contra o vento e deixa o vento levar as penas. E depois você vai pegando uma por uma, e quando você colocar a última, então o seu pecado está eliminado. E daí ela falou, padre, mas isso é impossível. Ele falou, pois é impossível. Porque ninguém sabe aonde a sua mentira chegou. Ninguém sabe aonde a sua calúnia chegou, por quantas bocas passou. Nós sabemos, né, queridos, que o Senhor, quando a gente se arrepende de verdade, o Senhor perdoa e tal, nós sabemos de tudo isso. Mas as consequências ficam, amém? O Senhor perdoa, mas as consequências ficam. Mas não é verdade? Quando você fala algo de alguém, você nunca sabe onde aquilo vai parar, queridos. Como que você vai buscar depois? E falar, é mentira. Mesmo porque a pessoa nem faz, né? Porque na hora de mentir, de caluniar é fácil. Depois na hora de consertar, né? E aí o último tópico. O que semeia contenda entre irmãos. Queridos, esse é o tópico que o Senhor diz que Ele abomina. Que Ele tem irque, que Ele tem nojo, que Ele não suporta. Sabe aquele pecado que chega diante do Senhor com fedor? É esse. O que semeia contenda entre irmãos. Então, abra lá em Levítico 19. E esse, você sabe que é a extensão do anterior, né? Porque você fala uma coisa aqui,
comenta uma coisa do irmão aqui, reclama do irmão aqui, né? Você começa a semear. E olha como a palavra do Senhor é maravilhosa, né? Semeia contenda. Sabe o que que é? É uma sementinha aqui na Thaís, uma ali na Manu. É sementinha. Semeia. É sementinha. Eu falo uma coisinha aqui, eu falo uma coisinha ali, né? E aquilo vai virando uma contenda, né? Então, bom, depois eu falo isso. Vai, Levítico 19, 16. Queridos, Levítico, hein? Lá nos primórdios, lá no começo de tudo, Levítico. 19, 16. Não propagarás mexericos no meio do teu povo. Não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Amém, queridos? Peça para o Senhor, quando você estiver com vontade de falar, quando você estiver com vontade de semear, fala: Senhor, eu não posso, me ajuda, Senhor. Outro texto, Provérbios 11. Esses são os últimos textos, então eu vou ler. Provérbios 11. Onze, 13. Olha aqui. Ai, mas a palavra do Senhor é demais, né? Olha só. Provérbios 11, 13. O que anda mexericando descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Sabe o que isso quer dizer? Que a igreja está pegando fogo. Fulano está falando para Beltrano, Beltrano para Ciclano, e vai e tal, e aquele mexerico pegando fogo tal. Quando chega no Pedrinho, o Pedrinho não passa para frente. Acabou nele. Acabou nele. Então, é isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui no verso 16. 16? Não, 13. 13. Pode falar na King James. Alto, Pedrinho. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda o segredo merece crédito. Olha, queridos, que lindo. Isso, e essa versão é boa mesmo que o fofoqueiro, porque é assim, viu? Sabe aquela máxima lá? Quando João fala de Pedro, nós sabemos mais a respeito de João do que de Pedro. Vocês sabem o que isso quer dizer? Que quando a pessoa é fofoqueira, quando a pessoa, por mais que o outro tenha errado e ela está fazendo fofoca daquilo, pior é ela. Pior é ela. Então, existem os que espalham, mas existem aqueles que cortam. Que você seja um dos que cortam. Amém, queridos? Eu não estou falando só aqui, não. Estou falando dentro da família. Você já viu o lugar para ter fofoca? Só perde para a igreja. Família de fofoca só perde para a igreja. Porque a igreja é demais, né? Infelizmente. Talvez seja por isso que nós não vivamos o avivamento, né? Talvez seja por isso que nós não vivamos tantos milagres. Como que vai viver? Se uma grande parte das pessoas fazem o que o Senhor abomina, Ele vai vir se revelar? Ele é palhaço? Não. É palhaço? Existe uma lei, nós somos cristãos, está aqui para todo mundo ler quantas vezes quiser. Ele está falando para não fazer, para não fazer, para não fazer. A gente apronta, depois coloca uma musiquinha aqui. Senhor, vem com avivamento. É palhaço? Não se deixa escarnecer. Mas é. Não, abomina todos mesmo. Mas aqui essa palavra semeia está dizendo, sabe aquela pessoa que vai, sabe? Falando,
Queridos, eu como pastora já vivi tanto assim. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Que eu já derramei da minha vida, já deixei de cuidar dos meus filhos, do meu marido para cuidar de vidas, e tal, e tal, e tal, e tal. E daqui a pouco a pessoa está falando de mim. Eu falo, caramba, essa pessoa falou de mim, que derramei a minha vida na vida dela. Então é assim, queridos, o fofoqueiro que fala do Sérgio fala de mim. O fofoqueiro que fala de mim fala de você. Porque é um problema no caráter dele. Não é você o problema, não é o Sérgio o problema, não é o Pedrinho o problema, não sou eu o problema. O problema está com a pessoa. Então, Provérbios 20, 19, rapidinho. Provérbios 20, 19. Lê na sua versão, Pedrinho, por favor. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos. Portanto, evita a companhia de quem fala demais. Está vendo, queridos? É por isso que eu falo para vocês que às vezes a gente fica de olho com quem as pessoas estão. Isso não estou falando isso para te colocar um julgo, não, e tal, mas assim, se a pessoa não toma conta dela, a gente tem que tomar, né? Nós que estamos à frente da igreja, né? Quando eu percebo que uma pessoa está no meio de um grupo fofoqueiro, o que eu posso pensar? A pessoa é fofoqueira. Se está no meio de um povo rebelde, o que você vai pensar? A pessoa é rebelde. Porque eu não fico no meio de um grupo fofoqueiro. Né? E talvez você possa falar, mas você é a pastora da igreja. E daí, queridos? Eu podia entrar num grupo, para falar de alguém. Nossa, seria fácil. Então a palavra do Senhor diz que Ele abomina. Queridos, se nós quisermos estar em pé no monte do Senhor, você lembra que nós falamos sobre isso, né? Estar diante do Senhor, todo mundo vai ficar um dia. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A pessoa querendo ou não querendo, achando que Ele é Deus ou não é, a pessoa vai ter que se render de joelhos e ficar ali de joelhos. Porque Ele é o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que os santos estarão de pé diante do Senhor. Então, se nós quisermos estar em pé diante do Senhor, o que ir ao Senhor, o que é abominável ao Senhor, nós não podemos fazer. E não adianta clamar por avivamento. E não adianta falar, hoje o culto não foi tão bom. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu espero que você me entenda, em nome de Jesus. Eu não estou falando isso para desmerecer, não. Eu espero que você me entenda. Senhor, faça com que eles entendam. Mas é assim, quando você está, né, como a gente participa de muitas reuniões e tal, quando nós estamos, aqui na igreja mesmo, quando nós estamos em reuniões, que é aberto para toda a igreja, o culto de domingo, né, aberto para toda a igreja, para gente que tem muito compromisso, para gente que tem pouco compromisso, para gente que leva uma vida de santidade, para gente que não leva uma vida de santidade, o ambiente espiritual é uma coisa. Quando você está numa reunião só para líderes, né, que são pessoas que estão um pouco mais avançadas, e quando se fala líderes, não é líderes por causa do cargo, queridos, é líderes por causa do encargo, porque já deixaram de fazer algumas coisas, por isso são líderes, né, conseguiram avançar um pouco mais, e fazem algumas coisas que a gente espera que faça, né, para quem tem um pouco mais de revelação, um pouco mais de maturidade. Quando você faz uma reunião só para líderes, o ambiente espiritual é outro, porque o Senhor pode se apresentar de uma outra forma. Vocês estão me entendendo? E muitas vezes quando existe uma reunião só de pastores, né, não que não exista pastor que erra, você sabe que existe, né, infelizmente a gente está cansado de saber, mas quando existe uma reunião só para pastores, na maioria das vezes a presença é muito mais forte, porque são pessoas, né, que supostamente deveriam estar num outro nível espiritual. Então, o Senhor não vai vir encher a casa de glória se a igreja toda estiver caindo.
se estiver fofocando, se estiver semeando contenda, se estiver fazendo falso testemunho, se for um povo mentiroso, Ele não vem derramar a glória. Mas nós queremos que Ele venha derramar a glória, amém, queridos? Nós estamos aqui para isso. Tanto eu quanto você, eu tenho certeza disso. Que quando a gente vem para a casa do Senhor, porque a gente quer as coisas espirituais, não é? Porque se a gente quiser as coisas carnais, a gente fica no mundo, que tem a vontade, né? Mas quando a gente quer as coisas espirituais, a gente está na igreja, a gente quer viver de uma forma verdadeira. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe você. Obrigada por esse ano, por nós estarmos juntos. Passou a listinha de presença hoje já? Então, depois vai passar a lista de presença. Então, de acordo com a presença, a gente vai entregar os certificados. Aconteceu algo ano passado, que as pessoas viram várias pessoas recebendo certificado. Ah, mas essa pessoa nem vinha, mas ela recebeu só das aulas que ela compareceu. Ok? Então, não fique achando que é tudo igual, porque a gente tem a lista de presença para isso. Tá bom?